Então, vamos para essa notícia aqui, gente, que, olha, deixou todo mundo muito triste, muito abalado aqui na nossa redação, muito sentido também por se tratar de um menino de 10 anos que morreu em um acidente de carro. Foi causado por um policial militar esse acidente. Eu quero a Maíra, porque a Maíra vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Foi na madrugada de ontem, né, Maíra? Quando a gente saiu do ar aqui, a gente foi recebendo essas informações desse triste acidente. O que foi apurado de lá para cá? É ela quem vai trazer. Tá contigo. Nicole, ontem o dia foi movimentado na delegacia para a Polícia Militar, que também está nesse caso, está dando uma olhadinha na situação desse PM, que é o soldado Carlos Neto, de 26 anos, né? Ele estaria dirigindo o carro envolvido nesse acidente que terminou na morte de um menino de 10 anos, o Lucas Cavalcante Andrade. Inclusive, ele vai ser enterrado hoje à tarde, viu, Nicole? Está previsto para o cemitério Campo da Esperança. A família estará lá. A expectativa é que até os pais, né, que também foram levados para o hospital, estejam nesse velório, eles que já estão bem de saúde, de acordo com as informações que nós tivemos. Esse acidente foi na madrugada, na EPNB, Estrada Parque Núcleo Bandeirante, era depois de meia-noite, e os pais do Lucas vinham com ele do hospital, ele que teria passado mal, e os pais estavam então voltando para casa quando foram surpreendidos por esse acidente, por essa batida. E aí, claro, o socorro foi chamado, né, Nicole, para ver os feridos desse acidente. A Polícia Militar também foi acionada e aí, na hora, o policial militar se negou a fazer o bafômetro para verificar se ele havia ingerido bebida alcoólica ou não. Esse termo circunstanciado com a recusa de realizar o bafômetro foi encaminhado para a delegacia e na delegacia o soldado também prestou depoimento. Ele disse que havia passado o dia na casa de um amigo e estava voltando para casa, que fica no Cruzeiro, viu? Polícia pegou o depoimento dele, acabou encaminhando também para o Instituto Médico Legal para que ele fosse submetido a outro teste para saber se havia alcoolemia no álcool no organismo dele. A gente conversou com o delegado que vai explicar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Vamos ouvir. Em relação ao teste do etilômetro, foi oferecido ao mesmo, tá? Ao condutor, ele se negou a fazer. Agora, o interessante é que, como nós olhamos aqui na ocorrência, o acidente teria acontecido por volta de 1 da manhã e a situação foi apresentada aqui na delegacia por volta de 3h30, sendo o condutor levado para o IML aí por volta de 4h30, 5 horas da manhã. Esse exame agora, ele já não acabou que ele não pôde ser feito pelo lapso temporal, né? Mas isso não quer dizer que ele não seja condenado, que ele não seja culpado pelo que ele fez. Nós temos outros meios de provas. Em relação às outras vítimas, que são os pais da vítima fatal, eles serão ouvidos aqui na delegacia, tá? Os policiais militares que estavam no local também serão ouvidos. A gente irá juntar a perícia de trânsito, tá? Foram feitas perícias no local, mais as imagens aí fornecidas pelas emissoras, tá? E aí isso será formado um inquérito policial que será enviado ao judiciário. Nicole, a gente viu aí o delegado falando a respeito da apuração desse caso, da recusa do bafômetro, do outro exame que foi realizado e disse que agora tem um inquérito para apurar a responsabilidade desse policial militar nesse acidente que terminou na morte de um menino de 10 anos de idade, o Lucas Cavalcante Andrade. A mãe foi levada para o hospital, o pai também, mas eles estão bem, tá? Como nós mencionamos, então não tiveram ferimentos graves com relação a esse acidente. Já o Lucas não teve tanta sorte, ele sofreu um traumatismo craniano, precisou ser levado ao hospital de base, mas não resistiu a esses ferimentos. Agora, com relação ao soldado Carlos Neto, de 26 anos, a gente está vendo aí agora as imagens desse menino de 10. Agora há pouco, pronto, essa é a imagem do policial militar, o Carlos Neto. Ele, de acordo com a Polícia Militar, não cometeu um crime militar e, portanto, ele deve ser julgado pela Justiça Comum. Porém, o destino dele dentro da corporação está sendo analisado pela Polícia Militar para saber se ele será realocado, por exemplo, para a área administrativa. A gente também conversou com a Polícia Militar que se posicionou a respeito desse caso. A gente vai ver essa entrevista agora. Depois de averiguado, foi ofertado ao motorista
que ele fizesse o teste do bafômetro, como é procedimento da Polícia Militar, de forma isonômica nós fizemos isso. Ali o policial militar ele tá se limitando apenas à ocorrência, ele não está se limitando, ele não está expandindo e dizendo, é policial militar. Não existe isso na Polícia Militar, nós nos limitamos à ocorrência, porque é um fato grave, é uma tragédia que aconteceu, não só na vida dessa criança, na vida dessa família, mas também na vida do motorista. Então ele foi ofertado a ele o bafômetro. Em 40 minutos da chegada da Polícia Militar, eles conseguiram conduzir o indivíduo, o motorista, para a delegacia, em 40 minutos, chegando na delegacia às 2h50. Lá foi, então, lavrado o auto de constatação, foi a recusa ao bafômetro, com uma especificação de olhos avermelhados, que é um dos sinais em que esse indivíduo, esse motorista, apresentou ali naquele momento, e posteriormente, a partir daí, a partir desse momento que chega na delegacia, é com a Polícia Judiciária todo o procedimento. Com certeza será aberto aí um procedimento administrativo para que a gente possa verificar em que circunstâncias, de forma disciplinar e administrativa, interno, a gente vai apurar a conduta do policial que, querendo ou não, acaba refletindo na parte profissional. Com certeza, né, Maíra? Não tem como separar, principalmente quando a gente fala de policiais, que são pessoas que estão aí para proteger toda a sociedade. Então, os policiais, eles têm sim que dar o exemplo. Então, se foi o caso, se esse policial de 26 anos, o Carlos, um rapaz jovem aí, bem ativo nas redes sociais, a gente viu, né, que ele, treinador, gostava de academia, enfim, era fisiculturista, então uma vida inteira aí pela frente. Se foi, né, um erro dele, se ele realmente ingeriu a bebida alcoólica, ele tem que pagar por isso. Ele, quando cometeu um crime, tirou uma vida, gente, de uma criança inocente. Essas imagens aí que a gente vê são recentes, tá? Do Carlos, como a gente viu aí, tirou a vida de uma criança e agora a gente vê aí como fica a situação dele. A polícia segue investigando e tem que analisar, sim, cada detalhe dessa situação. Porque muita coisa, o Maíra, ainda não foi esclarecida. Por exemplo, se ele não tinha ingerido bebida alcoólica, por que ele não quis, né? Por que ele negou aí, se negou a fazer o teste do bafômetro já no local? Outra dúvida, outra coisa que a gente se questionou aqui hoje pela manhã foi sobre essa demora, né? Entre sair do local do acidente, ir até a delegacia, depois ir até o IML. Então tem muita coisa aí que a gente ainda está tentando entender, né, Maíra? E que as nossas equipes estão de olho, em contato aí com o delegado, com todos os envolvidos nessa apuração, porque nós temos que trazer, sim, uma resposta à população. Nós temos que, sim, que o culpado, e principalmente se foi imprudência, se foi álcool ou direção, ele tem que pagar por isso. Ele tem que pagar por isso. A gente sabe quais serão os próximos passos dessa investigação, Maíra? Ou se a gente já consegue explicar, né, até a resposta de todas essas dúvidas, de tudo que a gente tem questionado, a demora para a delegacia, o motivo pelo qual ele se negou a fazer o teste do bafômetro, enfim, como está aí essa situação? Nicole, é uma situação bem delicada e vários questionamentos ainda estão sem respostas, né, com relação a esse caso. Você levantou 2 posicionamentos importantes, que é o fato dele ter se negado no primeiro momento de fazer o exame de bafômetro, e aí a gente se questiona, né, aquele ditado de quem não deve não teme, e aí a gente se pergunta por que se negou a fazer o exame de bafômetro se ele não havia ingerido bebida alcoólica. Pronto, essa é uma pergunta que precisa ser respondida até então. Porém, o policial militar que nos deu a entrevista, ele mencionou aí que no termo circunstanciado que foi lavrado, houve a observação dessa recusa do soldado não querer fazer o bafômetro e que apresentava sinais de embriaguez. Esses sinais são observados geralmente pelos policiais que fazem essas blitz, fazem essas abordagens na rua, botando ali se a fala está desconexa, se os olhos estão avermelhados, se o andar está linear ou não. Então, todos esses comportamentos, eles são mencionados ali. Por quê? Porque é um posicionamento que é levado em consideração quando a Polícia Judiciária começa a investigação. No caso, a Polícia Civil vai levar em conta a recusa, os sinais observados pela Polícia Militar. Agora, com relação ao tempo de demora para que ele realizasse esse exame no IML, a gente sabe que os flagrantes, geralmente,
de acidentes e envolvendo mortes, eles têm todo um procedimento burocrático que é realizado. Então, para que esse policial se submetesse ao exame no IML, antes houve um processo de ouvir o depoimento desse policial, ouvir o depoimento das pessoas que prestaram socorro, sejam bombeiros ou sejam os policiais militares que foram lá. E, em alguns casos, quando as vítimas têm condições também de prestar depoimento, são ouvidas. E aí é um processo que tem que seguir algumas etapas e isso justificaria essa demora. Porém, esse também é um posicionamento que tem que ser passado pela polícia, porque todos nós sabemos que com o tempo o álcool no organismo ele vai saindo com o decorrer das horas. Então pode ser que o álcool no organismo do policial tenha também saído até a realização desse exame no IML. E a gente fala pode ter saído porque, por enquanto, não há conclusão alguma com relação ao álcool no organismo desse soldado, tá? É uma investigação que ainda está no início. Alguns posicionamentos, alguns questionamentos precisam ser respondidos e isso a Polícia Civil deve fazer a partir de agora, até para definir qual será a pena, qual será o crime, como ele será indiciado por esse acidente. Foi um acidente de trânsito com 3 vítimas, sendo uma delas fatal. Houve a morte dessa criança de 10 anos, então provavelmente ele vai responder por algum crime, por esse homicídio, e aí tem que ver agora se houve ou não a culpa, se houve ou não o dolo, e é isso que a polícia agora deve definir para poder indiciar esse soldado de 26 anos, que como a gente acompanha nas imagens, ele também era bem ativo nas redes sociais, fisiculturista, fazia muita atividade física, e agora a gente acompanha também para saber qual vai ser o posicionamento da polícia, Nicole. Pois é, era outro com uma carreira todinha aí pela frente que infelizmente, né, acabou com isso e realmente ficar constatado, principalmente ele, que ele bebeu e dirigiu e acabou matando esse menino. Agora, a família, para essa família eu deixo aqui o meu abraço. Imagina só, né, Maíra, você sai de casa para levar o seu filho doente num hospital de madrugada com todas aquelas dificuldades que a gente sabe muito bem, o filho simplesmente não volta porque foi atingido por um motorista bêbado no meio da rua e essa criança de 10 anos perde todos os sonhos, todos os planos, toda a vida e deixa pai e mãe aqui num sofrimento, família inteira num sofrimento sem tamanho. Eu queria muito abraçar essa mãe, infelizmente a gente não pode agora, mas fica aqui o meu abraço para essa mãe, para toda essa família. Vamos acompanhar de perto, pela senhora, por toda a família, cada passo dessa investigação, viu? A senhora pode ficar tranquila.